atenção então para Gálatas, o capítulo 6, e eu queria ler mais uma vez os versos de 1 a 4, que diz assim: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Pois se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não noutro. Então, irmãos, como nós vimos, o apóstolo Paulo está tratando aqui nesses versículos da confrontação do pecado. Nós vimos que, semana passada, o objetivo bíblico não é instituir um estado policialesco na igreja, né? Não nos compete ficar vigiando uns aos outros, né? Mas o que o apóstolo Paulo relata aqui implica que nós precisamos ter um estilo de vida que é caracterizado pelo autoexame, né? E um autoexame diário, contínuo. Os puritanos tinham esse costume de, antes de dormir, quando estavam lá já com a cabeça no travesseiro, fazer uma recapitulação do dia, naquilo que ele fez, naquilo que ele falou, naquilo que ele pensou, e, né, procurar diante de Deus se corrigir daquilo que ele fez. Vou fazer melhor amanhã, né? Então, a gente tem que lembrar do porquê desse autoexame contínuo. O apóstolo Paulo nos diz aqui, porque nós também podemos ser tentados. E nós precisamos lembrar que o apóstolo Paulo está dando essa advertência para quem? Por exemplo, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Como vimos na semana passada, essa advertência é dirigida aos vós que sois espirituais. Então, aos chamados espirituais. E hoje eu gostaria de falar sobre esse aspecto aqui. O que é espiritual? E em comparação com esse irmão que caiu aqui em tentação. E para isso, irmãos, eu gostaria de usar o capítulo 3 de Tiago. E eu vou ler aqui os versos 17 e 18 de Tiago 3, que diz assim: Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Então, Tiago, aqui nesses dois capítulos, diz que Deus nos dá a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que os espirituais precisam possuir se realmente querem, né, de fato, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas, encaminhar o tal ou os tais com um espírito de mansidão. Repare aqui, irmãos, como o nosso irmão Tiago, ele contrasta com palavras muito fortes a sabedoria que vem de Deus com a sabedoria terrena. Ele diz aqui, mas se tendes amarga inveja, versículo 14 do capítulo 3 de Tiago, mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Então, reparem, as palavras muito fortes que formam esse contraste entre esses dois tipos de sabedoria. Não é? Ele diz a sabedoria que vem do alto e a sabedoria que é terrena, animal e diabólica. E nós poderíamos definir essa sabedoria terrena, na realidade, como uma ausência de sabedoria. Né? Se a gente pudesse usar o prefixo a como prefixo de negação, seria uma assabedoria. Né? Sabedoria e assabedoria. Né? Então, essa sabedoria terrena tem características e a sabedoria que vem do alto também tem as suas características. Então, a Bíblia ela vai mostrar, né,
que uma pessoa que é dominada, digamos assim, por essa sabedoria terrena, ela tem 5 características aqui, né? Primeiro, uma pessoa dominada por essa sabedoria terrena, ela normalmente está bem convencida de que ela tem uma excelente visão. Eu consigo ver as coisas com perspicácia e analisar as coisas com perspicácia. Você lembra do estado daquelas pessoas que o apóstolo Paulo descreve em Romanos 1, os versos 21 e 22? O apóstolo Paulo afirma que aquelas pessoas elas enveredaram por seus próprios, se enredaram, melhor dizendo, em seus próprios discursos insensatos. A Almeida Revista Atualizada diz assim: elas se tornaram nulas em seus próprios raciocínios. E o apóstolo Paulo completa com essa frase curtinha: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Pensam que são sábios, mas na realidade são loucos. E vocês repararam como a nossa sociedade está caminhando cada vez mais para esse estado de loucura? Vocês repararam a primeira brasileira que foi reconhecida como asilada política na Europa? Porque o nosso judiciário acatou um pedido de enquadramento dessa mulher na lei contra a homofobia. Então, ela foi condenada por homofobia e ela teve que fugir do Brasil para não ser presa. Por quê? Porque ela fez um comentário incidental a respeito, ela é feminista, né, das últimas eleições, em que ela diz assim: a gente luta para que as mulheres entrem na política e a mulher mais votada como deputada do estado de São Paulo é um homem, que foi o Érica Hilton. Não sei como é que é o nome verdadeiro dele, né? E por causa disso, ela teve que fugir e se asilar na Europa, reconhecida como asilada política. Vocês já viram agora também que a nova moda é chupeta para adultos? E vá você dizer que uma mulher trans, que na realidade não é mulher, é um homem. Estou seguindo uma. Ela era ateia, agora eu acho que ela está dizendo que é agnóstica, né? A Nini Borg, já ouviram ela, né? Agora ela falou uma coisa que diz assim, né? Mais ou menos, né? Uma proposição. Chamam agora as mulheres de pessoas que menstruam, já viu isso, né? Porque mulher agora, qualquer um pode se dizer mulher, é o seu sentimento íntimo. Então você tem que tratar a pessoa como uma mulher, não é? Então, ela diz, então, já que há pessoas que menstruam, a gente pode dizer também pessoas que ejaculam. Certo? Então, aí, se a gente disser isso, olha a guerra que vai acontecer. Não? Então, só isso. As pessoas pensam que são acuradas nos seus discursos, mas o que o apóstolo Paulo diz, isso é uma espécie de loucura. Não é? A loucura. Outro exemplo, voltando agora para o nosso campo, né, de pessoas cheias dessa sabedoria, entre aspas, está registrado também em Apocalipse 3, os versos 17 e 18. São irmãos em Cristo, né, a igreja de Laodiceia. Eles diziam que eram ricos, que eles não precisavam de nada. Mas o próprio Senhor Jesus vai lhes dizer que, ao contrário, eles eram desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. E entre, digamos, os produtos que o Senhor Jesus recomendava àquela igreja para que ela adquirisse, né, estava o colírio para que vejas. Pensavam que viam, pensavam que tinham uma visão acurada, mas não viam, né? Estavam, como disse o Senhor Jesus, cegos, pensando que viam. Né? Então, nós precisamos lembrar disso. Né? Uma pessoa possuída pela característica terrena, uma característica dessa pessoa é que ela está convencida de que é perspicaz, que tem uma excelente visão, que a análise dela é sempre correta. Né? Em segundo lugar, em decorrência disso, essa pessoa ela se gaba de ter um grande discernimento pessoal.
né? Ah, a pessoa que tem esse tipo de sabedoria, né, ela realmente pode ser muito arguta, ela pode ser muito analítica, pode ter até mesmo, irmãos, uma mente brilhante, mais brilhante que a nossa. Mas isso não torna essa pessoa sábia no sentido bíblico. Eu selecionei aqui uns textos, eu sei que o Marcelo vai gostar desse texto que eu selecionei, né? É, porque o discernimento verdadeiro ele vem como resultado de nós sermos bíblicos, né? E não meramente analíticos. E eu selecionei aqui o Salmo 119, 98 a 100. Diz assim: Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, porque estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Os irmãos sabem que todos os versículos do Salmo 119, todos eles se referem à Bíblia, né? Cada um se referindo à Escritura Sagrada de uma forma diferente. Aqui ele fala sobre o verso 98, mandamentos, verso 99, testemunhos, e no verso 100, preceitos. Então, a palavra de Deus o tempo todo. Então, mais uma vez, a verdadeira sabedoria não vem simplesmente pelo fato de você ser analítico, mas pelo fato de nós sermos bíblicos. Terceira característica dessa pessoa possuída pela sabedoria terrena, né, é que ela tem um falso conceito de certo e de errado, de bem e de mal, como nós vemos na nossa sociedade, né? E aqui eu dou exemplo, eu acho que eu estou precisando de exemplos novos, vocês depois me deem algum, mas eu coloquei aqui o caso, né, de um marido que depois de muitos anos, né, de desamor pela esposa, pela família, de violência doméstica, ele finalmente é obrigado a pagar uma pensão para a esposa, né? E ele perde o direito de ver os filhos e ele pode se queixar amargamente para os seus amigos enquanto está lá no bar da injustiça que lhe fizeram, né? Para ele, o certo seria que ele tivesse o direito de ver os filhos e de morar na casa que ele sustenta com a pensão que ele dá para justiça, para a esposa, que a justiça, que é a injustiça, obrigou que ele pagasse, né? Mas esse homem continua totalmente cego, né, com relação às mudanças que ele precisa efetuar na própria vida para que ele possa pensar em ter o amor da sua família de volta, né? Talvez a gente diga, ele precisa saber o que significa amar para que ele realmente tenha esse amor. Falamos de homem, vamos falar de mulher, né? A gente pode pensar naquela esposa, né, que vive se queixando de que o marido está muito frio com ela, de que o marido está mais distante dela, né? Mas que ela continua cega ao fato de que ela se tornou uma mulher amarga, que se tornou uma mulher crítica, que fica muito chateada se alguém diz que ela precisa mudar. Quarto lugar, a pessoa que possui uma sabedoria terrena, ela tem um falso senso de justiça própria. O que eu quero dizer com isso? Essas pessoas normalmente são muito parecidas com os fariseus, que se orgulham daquilo que é pequeno, daquilo que é menos importante, né? E que não fazem aquilo que é o mais importante, né? Pode ser uma pessoa, por exemplo, que se orgulha de ser uma pessoa pontual, de que não se atrasa para os seus compromissos, uma pessoa que mantém a sua casa em ordem, que ela é controlada financeiramente, que não se endivida. Ela pode ser uma pessoa que se orgulha de ser muito ativa na igreja, que faz muitas coisas, né? E realmente todas essas coisas são coisas boas, né? Mas ao mesmo tempo, essa pessoa que se orgulha de tudo isso pode ser mandona, pode ser vingativa, pode ser muito crítica, pode ser colérica, áspera com as outras pessoas.
pode ser dada a julgamentos descaridosos, sem compaixão, sem compreensão. Quinto lugar, a pessoa que tem sabedoria terrena, ela não costuma ver que ela está colhendo aquilo que ela plantou, que aquilo que ela está recebendo é o resultado daquilo que ela semeou. Frequentemente essas pessoas se queixam que estão passando por provações, né? Que não merecem aquilo que estão passando, ou então se queixam de que são vítimas dos pecados das outras pessoas, mas nunca percebem que é o resultado do que elas fizeram. Então, o resultado, irmãos, dessa sabedoria está aqui nos versos 14 a 16 que eu já li, né? Inveja amarga, sentimento faccioso, e o apóstolo não, o nosso irmão Tiago diz, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Pelos frutos nós conhecemos. E isso aqui é o paralelo àquilo que nós lemos em Gálatas capítulo 5, verso 15. Reparem, o último versículo desse primeiro bloco do capítulo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. E agora, repare aqui o contraste com a sabedoria que vem do alto, que está aí em Gálatas 3, 17. E repare como ela é paralela ao fruto do Espírito Santo, que nós já vimos aqui, né? E ela tem aqui, digamos, 5 características. Cada palavra dessa aqui, a gente podia, igual o que a gente fez com o fruto do Espírito, né? Ter um dia para falar, mas eu vou falar aqui só por alto, né? Reparem, o que Tiago diz, a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Pura. O que é pura aqui? Ela é livre de contaminação, qualquer tipo de contaminação. E pura é totalmente livre de contaminação, né? Jesus disse que o que vem de fora não contamina um homem. A única fonte de contaminação que a Bíblia indica e identifica é o nosso próprio coração. Jesus disse em Mateus capítulo 7. Segundo lugar, o Tiago diz que essa sabedoria é pacífica. E reparem aqui os versos 11 e 12 de Tiago 3. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então, o que Tiago quer dizer aqui, irmãos? Que aquele cristão que é inclinado a contendas, ele tem o coração perigosamente dividido, como diz o Antigo Testamento, um coração dobre, um coração duplo. O olho mau, que é o olho dividido também, né? Ou seja, ele é como um rio, né, que é limpo, mas tem um despejo de esgoto. Falar nisso, nosso canal aqui está ficando cada vez mais vergonhoso, não é mesmo? Então, imaginem um cheiro, o fétido, espiritual que tem um coração desse, né? Ou seja, quando ele diz aqui pacífica, é uma pessoa que não é dada a contendas. É o oposto do verso 16 aqui de Tiago, né? Inveja, espírito faccioso, e também do capítulo 4, verso 1. De onde vêm as guerras e pelejas de entre vós? Tiago estava escrevendo para irmãos que estavam sendo caracterizados por isso. Hoje eu recebi uma meditação muito interessante, falando sobre o amor mútuo, né, que precisa ser partilhado, e o irmão que me mandou disse assim, que saudades da igreja primitiva. Né? Eu ainda não respondi para ele, mas vou dizer, realmente você precisa ter uma visão mais realista
do que era a igreja primitiva. Terceiro lugar, irmãos, a palavra aqui é moderada, né? Moderada aqui é gentil, meiga, o oposto de imoderado, de exorbitante, né? Que exorbita, não preciso nem falar sobre o nosso judiciário. Né? Em termos bem práticos aqui, é uma pessoa que submete os seus interesses pessoais a uma finalidade mais elevada. Né? Quarto lugar, tratável. Tratável é uma pessoa que pode ser persuadida, né? É alguém que tem disposição para mudar, para melhor. Alguém que leva em conta aquilo que as outras pessoas dizem a ela. É uma pessoa conciliadora. Quinto lugar, cheia de misericórdia e bons frutos. Em outras palavras, alguém que está sempre disposto a mostrar essa misericórdia, compaixão, a oferecer perdão, a perdoar os outros. Então, alguns aspectos do somatório dessas características aqui, irmãos. Uma pessoa que é cheia da sabedoria que vem do alto, ela aprendeu já a manter a boca fechada, primeiro de tudo, né? em vez de falar sem pensar. Ela aprendeu a falar com coragem e moderação em lugar de ficar intimidada. Ela aprendeu a usar uma linguagem sã, deixando de usar palavras como, por exemplo, você nunca ou você sempre, que raramente são verdadeiras, né? E com muita frequência elas vão causar mais mal do que bem. Ela aprendeu a manter a calma e a pensar biblicamente, em vez de se deixar levar pela emoção, pelos seus sentimentos. Ela aprendeu a falar com clareza, em vez de se deixar prender pela inibição. Ela aprendeu a levantar com calma uma questão que ela costumava engolir e a deixar passar a ofensa com a qual ela estava acostumada a explodir. Entenderam aqui? Pessoa mais mansa precisa aprender a ser mais destemida e a pessoa mais corajosa precisa aprender a ser mais moderada. Ela aprendeu a esperar em Cristo em vez de se deixar levar pelo desespero, pelo pânico, quando os problemas aparecem. Tem um ditado que a gente tem lá nos grupos de ajuda mútua, que eu acho muito bom, gosto muito dele, que diz assim, serenidade é viver feliz em meio a problemas não resolvidos. Guardem isso. Não é? Então, essa pessoa, ela descobriu um paradoxo, que quando nós paramos de exigir os nossos direitos, nós passamos a ser muito abençoados por Deus. Por isso, irmãos, nós não podemos aqui perder o foco. Nós precisamos nos analisar, nos avaliar, olhar por nós mesmos à luz de tudo isso que nós acabamos de ouvir aqui. Nós, que somos espirituais, né, devemos concentrar a nossa atenção nas nossas próprias fraquezas, nas nossas próprias debilidades. Não devemos nunca, nunca perder as nossas fraquezas e as nossas debilidades em vista. Então, aqui, eu deixei para os irmãos um bom roteiro, né, para a nossa autoavaliação. E na semana que vem a gente continua mais um pouquinho batendo nessa tecla. Que Deus nos abençoe. Amém. Pai Celeste, obrigado pela riqueza da Tua palavra, Senhor Deus, porque por ela, como disse o Senhor Jesus, nós somos limpos, lavados, Senhor Deus. Por isso, Senhor Deus, queremos nos expor a ela de todo o coração, de toda a alma, com a mente aberta, Senhor Deus. Sonda o nosso coração, vê se há em nós caminhos maus, certamente os há, Senhor Deus. Ajuda-nos a discerni-los e guia-nos, Senhor Deus, pelas veredas eternas, Pai Santo. Que possamos dizer como salmista, eu sou mais entendido do que os meus inimigos, porque eu amo os teus mandamentos, eu medito nos teus preceitos, eu, Senhor Deus, amo, Senhor Deus, a tua palavra, Senhor Deus, e eu quero me expor cada vez mais a ela, Senhor Deus, nos seus critérios, Senhor Deus, nos seus mínimos critérios.
Leva-nos, Pai, em paz para os nossos lares e ajuda-nos, Senhor Deus, a andar humildemente diante do Senhor, Salvador de nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém, irmãos.